Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou da Fator Capital e hoje eu estou aqui novamente trazendo o nosso quadro Qual a Sua História? Um quadro onde eu trago pessoas do mercado de crédito consignado para contarem um pouco da sua trajetória. E hoje eu vou receber uma dupla. São duas pessoas com quem eu convivo quase que semanalmente e eu tenho admirado cada vez mais. Eles são dedicados, são profissionais e buscam conhecimento constantemente. Um é do Rio Grande do Norte, mas se mudou para São Paulo com 6 anos de idade. O outro nasceu em São Paulo e um é formado em gestão de RH e o outro é formado em gestão financeira com pós em gestão empresarial. Um é casado e sem filhos e o outro é solteiro. Essa dupla tem 29 e 31 anos e estão à frente da Elite Mais e do projeto / empresa Aprenda Consignado. Como eles se conheceram, vocês vão descobrir junto comigo aqui no Qual é a Sua História. João Ranieri e Gabriel Inagaki. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo bem, Jess? Tudo certo? Como é que vai as coisas aí? Joia. Tudo bem. Nossa, que prazer receber vocês. Eu estou muito feliz de conhecer a história de vocês. Estou muito feliz de vocês terem topado vir aqui conversar com nós nesse projeto. Me diz uma coisa, gostaria muito que vocês aí se apresentassem um pouquinho, né? Falassem brevemente sobre vocês, porque a história a gente vai contar aí no decorrer do programa. Show. Começar? Vamos lá. Primeiramente, é uma honra para a gente estar aqui participando do seu programa, muito legal. E aqui, é um privilégio imenso para nós. E, assim, eu sou o João, né, que ela citou. Eu trabalho já no mercado de crédito, aí vai fazer 11 anos praticamente, tem 10 anos, um pouquinho aí. E é isso aí, prazer enorme aí estar com vocês aí. E, bom, me chamo Gabriel Inagaki, né, eu tenho 31 anos. E aí eu também já estou no mercado de consignado também já faz um tempo, né? Já faz uns 8 anos, né? Então a gente está aí em busca sempre de crescimento, de conhecimento nessa área. Ai, que jóia. Meninos, vocês sabem que eu sou suspeita em falar do trabalho de vocês porque eu admiro vocês pra caramba. A gente já tem alguns projetos aí em paralelo e cada vez mais que a gente trabalha mais junto e mais próximo, mais eu vejo o quanto vocês são dedicados e o quanto vocês agregam nesse mercado. Então, para mim é um prazer imenso, imenso, imenso trazer vocês aqui. Bom, para que o pessoal entenda, a gente faz sempre 6 perguntas para os nossos convidados, tá, meninos? E aqui eu acho que nós poderíamos determinar aí uma dinâmica. Dali a pouco, para cada pergunta, qual de vocês vai começar a responder? E qual vai responder primeiro e qual vai responder por segundo? O que vocês acham? Como é que vocês querem fazer? Perfeito, Fechado. pode ser assim. Pode ser? Começamos com o João e daí o Gabriel também responde a parte dele. Pode ser? Beleza. Show de bola. Então, assim, eu sempre começo, a primeira pergunta é trazendo um paralelo lá da infância de vocês. Eu queria saber um pouquinho como foi a infância do João e como foi a infância do Gabriel. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês lembram, assim, de algum episódio legal, alguma coisa diferente que aconteceu, se vocês puderem compartilhar com nós um pouquinho como é que foi a infância de vocês, eu acho que a gente vai começar a fazer uma trajetória bem legal da história de vocês. Show de bola, já, que legal. Bom, como vocês estão no comecinho, né, fui eu que vim lá do Rio Grande do Norte, né, eu nasci lá e quando eu tinha 1 ano e 8 meses, minha mãe veio para São Paulo para trabalhar e eu fiquei morando lá. Então, na época, São Paulo era o polo, né, antigamente, lá eu nasci em 91, então São Paulo era o lugar das oportunidades aqui no país, né. Minha mãe veio, então ela veio trabalhar, me deixou lá pequenininho mesmo, porque não tinha como vir, né, com a criança, 3 dias de ônibus, né, que antigamente era uma viagem, né. Sim. E acabei ficando, enfim, eu cresci lá e a parte da minha infância foi muito, muito legal, porque naquela época a gente tinha um monte de primos lá juntos e ficava brincando o dia inteiro e com 6 anos, minha mãe já estava um pouco melhor de condições, foi me buscar, né, e eu vim para São Paulo. Então chegando aqui era um mundo totalmente diferente de lá, né, antigamente ainda dava para brincar assim na rua, mas não era como no Rio Grande do Norte, né, que a gente corria em vários lugares, embaixo do pé de fruta, um monte de coisa assim. Que legal. Aqui já era um pouquinho mais diferente, né? Mas assim, eu consegui aprender muito mais também, né? Principalmente na época de escola e tudo. Foi um grande aprendizado para mim, né? Um choque de cultura ali muito forte, mas consegui me adaptar muito bem. Que legal, que legal. E a tua infância, Gabriel? Eu sou totalmente diferente, né? Porque eu sou aqueles moleque de prédio, um menino de prédio que vive, entendeu? Então não é muito de rua, nunca empinou pipa na rua, nunca foi atrás, então eu sou mais ou menos isso. Né? Meus pais são separados, né? Desde quando eu
desde criança. Então, assim, eu sempre convivi com a minha mãe e com o meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho. E assim, eu sempre convivi mais com o lado da família da minha mãe. Então, assim, eu tive essa convivência muito forte, né? E aquela coisa que eu falei para vocês, eu não era de sair na rua, não tinha aquela coisa de brincar de bola na rua, não tinha. Eu morava muito em prédio, praticamente desde a minha infância inteirinha, eu morei em prédio, e eu não tinha essa coisa de, tipo, muita a questão de amizades que fazem com que, tipo, você fala, tipo assim, você fala, essa amizade não presta, essa amizade não presta, aquela coisa que a mãe ficava preocupada. Então, para mim, era sempre mais tranquilo. Você era o que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul, Gabi, de gurizinho de apartamento. Exato, gurizinho de apartamento. Eu sou Nutella. que bonitinho, é por isso que tu... E me diz uma coisa, você teve contato com a tecnologia muito nessa infância de você estar dentro do apartamento, ou tu passou a ter esse contato com tecnologia mais tarde? Porque a gente regula nas idades, né? Eu tô com 33 anos e eu tive contato com tecnologia muito mais pra frente, assim. Não, eu até na época, tinha um colega que tinha computador e a gente toda vez batia na porta do apartamento dele para ir lá, não, deixa a gente jogar um pouquinho, deixa brincar no Paint, deixa mexer aí no computador. E a gente começou desde os 7 anos, mais ou menos, já comecei a mexer. E aí comecei a fazer curso, me interessei bastante nessa área de tecnologia, aprendi bastante, fiz curso de montagem, manutenção de micro, enfim, informática para mim, eu comecei já me desenvolvendo nessa área. Sim, porque em alguns projetos que a gente tem paralelo, você é o cara que resolve, né, Gabi? Tipo, vai tal, Gabi. Não, deixa que o Gabi vai dar uma solução. Foi. É um ponto legal também, até um ponto que dá até gancho. Eu comecei, antes de eu começar a faculdade de gestão financeira, eu comecei com análise e desenvolvimento de sistema. Né? Curioso, né? Então, eu comecei na minha faculdade desse jeito, e com análise de desenvolvimento de sistema. Só que, assim, eu tinha um professor que era horrível. Meu professor era horrível. Na didática dele não dava certo. E tinha questão de programação e tudo mais. Eu falei, cara, para mim não é para mim. E aí, então, onde eu tive a oportunidade, foi onde eu comecei no Consignado e acabei mudando, né, a minha faculdade para gestão financeira, onde que conciliava mais. Exatamente. Meninos, agora eu tenho que fazer um parênteses, assim. Na minha cabeça, vocês nunca teriam 29, 31 anos. Nossa. Nunca. Para mim, vocês parecem muito mais novinhos. Que privilégio. Que privilégio. Achei que ia ser mais velho pra falar. Não, capaz. Vocês têm muito conhecimento, vocês agregam muito, mas assim, de fisionomia, vocês têm uma fisionomia mais jovem, tá? Eu acho isso muito legal. Eu, por muito tempo na minha vida, as pessoas sempre... Nossa, a Jéssica parecia muito mais velha do que realmente é. Então, essa coisa de tu parecer mais jovem, pra mim, é muito massa. Eu acho muito legal. Meninas, foi muito legal conhecer um pouquinho da história de vocês. Eu imagino que a história do João, ela é muito mais semelhante com o que eu vivi. Eu também vivi, tipo assim, mais interior e tal, sabe? Então, né, podia brincar na rua, essas coisas, né? O Gabi mais fechadinho ali, mais um apartamento. Mas eu gosto muito de fazer esse paralelo das infâncias, porque a gente vai conseguir encontrar conexões com a vida adulta. E uma coisa que eu queria até salientar, vocês dois hoje vêm de situações onde moraram mais com a mãe de vocês, né? Isso. Desculpa te cortar, já. Na verdade, minha mãe, meu pai biológico, ele mora lá no Rio Grande do Norte, né? E minha mãe veio pra cá sozinha para buscar mais oportunidades aqui. E quando ela foi me buscar, com 6 anos, ela já estava com meu padrasto, né? Que eu chamo de pai hoje, né? E, assim, me criou e tá comigo até hoje, né? Graças a Deus. Então, assim, eu tive, depois de 6 anos de idade, passei a ter um contato mais próximo com o pai. Antes eu tinha, mas não era lá aquela coisa, sabe? Já meu pai, ele morou um tempo no Japão, então, tipo, eu não tive tanto contato com ele, mas, assim, hoje eu já tenho uma proximidade maior com ele. Ah, que legal. Entendeu? Que então, joia, tipo, isso é muito legal. E a vida vai fazendo isso com a gente, né? Mas, meninos, me diz uma coisa. Eu não sei se vocês começaram a empreender através da Aprenda, ou através da Elite Mais, e depois Aprenda, ou se vocês tiveram outra trajetória. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim a trajetória de vocês que levou até o início, até quando vocês começaram a empreender. Vocês podem contar essa trajetória para nós? Sim, claro, com toda certeza. Bom, vamos lá. Começando,
Eu trabalhei na época, eu trabalhei com meu pai, né? Meu pai trabalhava muitos anos no Brás, aqui em São Paulo, né? Que é um lugar comercial muito forte, tem muitas vendas, principalmente de roupa, né? O comércio de roupa é muito forte. E quando eu tinha 16 anos, né? Que tava no meu terceiro colegial, ele me levou para trabalhar com ele, né? Durante um ano. Eu era um cara bem tímido, assim, tava muito introvertido, né? E eu comecei a trabalhar com ele, visitando lojistas, né? Que ele fazia a representação comercial. E aí eu comecei a ter contato com a área comercial, né? E no ano seguinte, quando eu terminei a escola, eu comecei a trabalhar em uma empresa de call center, né? Que era telemarketing ativo de vendas, né? Era crédito pessoal que eu vendia para um banco. E aí, trabalhando lá para esse banco, que era o Banco Santander, eu fiquei trabalhando um bom tempo, fiquei 1 ano e 10 meses, né? Consegui ter um bom destaque lá dentro. Tinham mais de 300 pessoas, né? 150 de manhã e 150 à tarde. E aí eu consegui ter um destaque muito legal, até receber uma proposta de um gerente comercial do banco mesmo, né? Ele convidou para um projeto que na época estava engatinhando nas agências, né? Que era o promotor dentro de agência bancária. E aí eu tinha que pedir as contas de lá, né? E como eu já estava há muito tempo lá e meu sonho era realmente ir para o banco depois, eu saí, né? Eu chutei o balde lá e tinha que ficar alguns meses fora, porque não podia sair de uma empresa e já ir direto para lá. Aí fiquei uns meses sem, depois que deu a oportunidade, deu tempo, eu fui. E aí eu comecei a ter um contato... Aí na época eu fazia faculdade de RH também, né? Então era assim, eu estava num mundo que era totalmente corporativo, que era o meu sonho antes, né? Consegui ganhar uma bolsa, fiz a faculdade e ao mesmo tempo eu fiz um estágio, um pequeno período em RH depois também, só que não gostei muito da área, fiquei por acho que 3, 4 meses, foi justamente o tempo que deu necessário para eu poder depois ir para a agência, né? Então, foi aí que eu comecei a entrar para a parte financeira, a parte de banco. Ah, que massa. E que ano que era isso que tu iniciou nessa parte financeira, João? Então, na parte financeira mesmo foi de 2010, mais ou menos, e aí foi passando, eu vim para a agência mesmo foi de 2011 para 2012. Eu comecei a entrar realmente no consignado em si, né? Diretamente, porque era área financeira, mas estava bem no começo e tudo, então, enfim, eu vim trabalhando esse período todo dentro de uma agência bancária, e aí depois lá na frente, né, a empresa que eu trabalhava, ela saiu, encerrou o contrato com o banco, né, aí foi que entrou uma outra empresa, e aí foi aí que eu e o Gabriel praticamente se cruzamos. Deixa eu comentar aí. Agora quero saber a parte do Gabi, que eu tô curiosa para a história quando vocês se conhecem. Porque aí entra a parte onde a gente se conheceu, né? Daqui a pouco a gente continua a trajetória. Eu trabalhava antes, né? Antes de eu entrar na parte do consignado e tudo mais, eu trabalhava com uma fábrica fazendo pastas de plástico com elástico, sabe? E eu fazia isso. E tanto é que era muito engraçado que nessa época, quando eu comecei a trabalhar com isso, a minha função, acho que eu sempre comecei com função, sabe, lá embaixo, a pior, digamos assim. Eu era, na minha carteira, registrado em carteira, ajudante de destaque PP. Nossa, chão de fábrica mesmo, Gabi. Chão. E é aquele, tipo assim, eu não era nem o destaque, só tinha um destacador. Eu era o ajudante de destaque. Era muito louco. Era só eu que destacava lá as pastas, lá, enfim. Comecei lá embaixo, aí depois eu virei operador e tudo mais, e aí eu acabei saindo dessa empresa, né? Entre final de 2011 para 2012. E aí, o meu sonho naquela época era ter um carro, né? Eu sempre quis ter um carro. E eu falei assim, vou comprar o dinheiro que eu saí da empresa, vou comprar um Palio 99, né? Acho que é 99, Palio. Vou comprar um Palio 99. E eu tinha essa coisa na cabeça, né? Vou comprar o carro. Aí eu pensei, puxa, vou fazer uma faculdade, né? E aí foi onde eu comecei, né? Eu tive uma indicação de uma pessoa que me falou assim, começa a fazer faculdade. Aí foi onde eu comecei a faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, que era uma coisa que eu gostava. Eu falei, dá pra frente, depois que tiver melhor, eu vou comprar um carro melhor. E eu não compro um pai. Eu falei, hoje eu compro um pai, depois enfim. Aí eu pensei, foi isso que eu pensei. E aí eu comecei, então, comecei a fazer a faculdade, e foi então que, só por eu ter começado a faculdade, eu fui indicado para trabalhar nesse projeto de trabalhar dentro de agência, né? E aí eu comecei, fiz a entrevista lá, e aí eu passei na entrevista, só que eu não tinha nenhum tipo de experiência, porque minha experiência como de produtos financeiros, tinha muita gente com experiência, só que eu não tinha nenhuma, mas só que eu queria muito estar lá, né? Falei, quero mudar a minha vida, tal, e, enfim. Aí comecei com a função de backup de promotor. Lá embaixo, de novo. Comecei lá embaixo.
Aí, se eles soubessem o teu potencial, né? E aí eu comecei lá embaixo, beleza. Pouco tempo depois, como eu já tinha conta dos sistemas dos bancos, eu acabei tendo mais facilidade de mexer com os sistemas, ajudava outras pessoas, outros próprios promotores, no modo geral, porque ficava rodando várias agências. E aí, então, porque eu era o backup, não era nem o promotor, então eu ficava rodando várias agências. Ali a agência está mais cheia, vai para aquela outra agência, enfim. E aí eu ficava rodando, e aí eu comecei a ter um bom desempenho, porque eu comecei a mexer e ajudar muita gente. E aí, então, eu fui e fiquei numa agência fixa. Em pouco tempo, acho que um mês depois, eu já estava numa agência fixa. E aí, com o passar do... Isso foi em 2012, mais ou menos, também, foi praticamente na mesma época que, juntamente com o João, ele entrou nesse mesmo projeto. E a gente participou nessa mesma empresa paralela, a gente participou de festa junto, só que a gente não se conhecia. Participamos de festa junto, participamos de reuniões juntos. Tá, mas dentro da festa vocês se conheciam ou não? Vocês estavam na mesma festa, no mesmo ambiente, mas e não tinham noção para onde que a vida ia levar vocês. Não, nada, porque eram empresas diferentes, que trabalhavam para o Santander. E a gente se conhece, enfim. Aí depois, essas duas empresas, no caso a empresa que eu trabalhava aqui junto, saíram e entrou uma nova. E essa nova que estava trabalhando para o Santander, ela contratou, acredito eu que sejam os melhores lá, né? Eu estava mais com produção melhor. E aí eu e o João se encontramos no mesmo escritório. Exatamente. Aí depois que a gente foi descobrir, né, que a gente passou lá atrás junto, em algum lugar. É engraçado que tem fotos lá. Que eu até perdi, o Gabriel também acho que perdeu, que assim, tinha uma foto que a gente tirou em reunião no banco, né? E tava gerente comercial, regional, e a gente tava na mesma foto, aqui em ponto diferente na foto. Exatamente. Cara, não, tem que achar essa foto. Eu tenho essa foto, tá? Eu tenho essa foto, a gente vai mandar. Você coloca aí no. Manda e eu vou botar essa foto aqui. Cara, isso é muito massa. Olha só, não adianta, a vida quando quer unir propósitos, acontece, né? É verdade. Gente, eu não acredito. Quando o Gabi, no briefing, assim, que eu peço, né, que o Gabi colocou lá assim, não, e a história como a gente se conheceu, deixa pro ao vivo. É muito louco, cara. E foi engraçado que numa festa de premiação dos destaques, né, eu e o João fomos destaques e nós estávamos nessa festa. É verdade. Só que a gente não se conhecia. Só que as da festa a gente não tem. Da festa a gente não tem que tomar foto, mas não tem. Em outras palavras, vocês foram correndo trajetórias muito similares até que chegaram e se encontraram no mesmo ponto. E beleza, vocês se encontraram no mesmo ponto dentro dessa empresa, passaram a trabalhar, se conheceram. Como é que passaram a fazer essa parceria? Porque olha que legal, a gente sempre diz isso, né, galera, no mercado, assim, a gente veio com essa pegada muito 2020 e todo mundo replicando, falando isso, a gente não tem concorrente, a gente tem colega, a gente faz amigo, a gente faz ponte e não muro. E me conta, vocês eram, de certa forma, poderiam ter se tratado como concorrentes dentro da mesma empresa, né? E como é que foi essa trajetória do momento que vocês olharam e disseram, não, esse cara aí é meu colega, meu faixa, meu brother, e começou a história de vocês juntos daí. Agora eu quero saber isso daí, quero saber tudo desse casamento. Só um ponto, é muito engraçado que na época, quando a gente trabalhava nesse escritório, né, a gente tinha acho que mais ou menos uns 10 promotores lá, 16 promotores, era muita gente dentro do mesmo escritório, e apenas uns 4, assim, tinham um maior número de produção, que era eu, João e mais uns 2. Eles separavam o regional Guarulhos e Santana aqui, né? Eram 2 de Santana e 2 de Guarulhos, que era no nosso e 2. Então, era assim, e eu, tipo, praticamente, e o restante fazia aquela produçãozinha pequena e tal, então, assim, a gente sempre acabou sendo, né, o destaque, né, nessas empresas aí. Exatamente. E olha, eu quero fazer um parênteses disso que tu falou, Gabi. Cada vez mais que eu tenho conversado com pessoas e pessoas empreendedores que estão realizando seus sonhos, que estão mudando realmente a vida de outras pessoas e as suas vidas, eu vejo essa correlação aí. Eles se destacaram desde as funções mais simples. Todo mundo normalmente começou em funções muito básicas, aprenderam, mas sempre se destacaram, sempre fizeram o seu melhor. Então, quando eles estavam, que nem você, chão de fábrica, se destacou, ganhou promoção. Subiu, você chegou a promotor,
Cara, muita relação. Todos eles normalmente ou representavam 50% da vida da venda de um escritório e os outros 50% se dividiam entre todos os outros. Isso acontece muito, isso é muito natural. Isso é um padrão de comportamento das pessoas que empreendem, das pessoas que fazem alguma coisa diferente. E a gente vê esse mesmo padrão de comportamento em vocês. Então, vocês dois eram os top vendas, digamos assim, né, os de melhor produção lá do escritório de vocês e estão aí empreendendo e fazendo sucesso. Então, é o recado que eu deixo muitas vezes até para um colaborador, alguém assim, quer se destacar, quer chegar onde o teu chefe está, onde, enfim, o teu gerente está, produza, faça acontecer. Porque esses lugares estão das pessoas que plantaram lá atrás, são das pessoas que plantaram lá atrás, né? Desculpa te cortar, Gabi, pode seguir aí nessa história. Não, então, aí depois, né, os escritórios aqui, esse escritório que a gente trabalhava junto, também ele saiu e foi, então, cada um meio que foi para um lado, né? Quer comentar, João? Na verdade, assim, a gente trabalhava no mesmo... Na verdade, tinha um escritório aqui na cidade de Guarulhos, né? Que era Regional Guarulhos-Santana. E esse escritório se desfez depois de um tempo, né? E a gente acabou sendo migrado para um outro escritório, né? Na verdade, só fomos... De toda a operação de 16 que tinham, ficaram 3 aqui, né? Eu, o Gabriel e tinha mais um. E era a gente que segurava, como a gente segurava praticamente a produção do escritório, era só a rentabilidade estava em cima de nós e eles migraram a gente para Vila Mariana, né? E lá a gente se juntou com outra equipe e aí foi na época que eu acabei recebendo a proposta do Safra, né? Eles me ligaram, eles tinham me ligado alguns meses atrás, né? Para eu poder ir para lá, só que eu tava naquela, Santander, eu tô aqui em Santander e já tinha tirado o CPA 10, né? Tinha certificação e o gerente comercial de uma agência, né? Gerente geral de uma agência, ele ia me levar para lá. E eu já estava muito nessa fase de querer realmente entrar e conseguir uma carreira, né? E ali, promotor, o máximo eu conseguiria chegar na supervisão, né? E até cheguei na supervisão, só que depois disso, a empresa eu não tinha para onde ir mais. E aí seria o ápice, assim, eu falei, poxa, eu vou pro banco. Aí o Safra me ligou uma segunda vez. Aí na segunda vez que ele ligou, eu fui para lá. E aí foi onde a gente meio que separou um pequeno período, né, Gabriel? Exatamente. E aí o Gabriel pode contar essa parte depois. E aí também. eu também depois, na sequência, fiquei mais um tempo, né? E aí na sequência eu também fui convidado por um gerente comercial do Santander para trabalhar dentro de agência, num projeto piloto também que teve. Virei funcionário do Banco Santander e comecei também um outro projeto também em paralelo, fora as funções, fazendo cartão consignado, o cartão do Olé. Foi logo quando começou o projeto do cartão Olé. Então, eu meio que encabecei, junto com outros colegas também, esse projeto do cartão consignado. Então, foi bem legal. A gente vendia o cartão consignado dentro da agência, juntamente com outros produtos, óbvio, né? Como quem é bancário já sabe que todos os produtos que vende. Enfim, e aí tinha as metas e tudo mais. E aí o João, ele tava... Vocês estavam, então, você vendendo cartão consignado Olé, o João no Safra, em que ano mais ou menos isso? 2015, mais ou menos. 2015. Nossa. 2015 mesmo, assim, no Safra ele estava entrando com ele me chamou, me convidou, na verdade, tinha equipe de 12 pessoas, né? Ele não tem equipe própria de consignado, ele tinha essa equipe que era, tipo assim, eles usavam a gente de modelo comercial. Então, tudo que a gente fazia, que dava certo, eles replicavam no mercado. E aí, nisso, eles me chamaram para o governo de São Paulo, né? Porque como eu trabalhava no Santander, já tinha um conhecimento do convênio, um know-how, eles me convidaram para implementar o convênio lá dentro, né? Junto com a gerente comercial. E aí, a gente foi abrir convênio, foi abrir atrás de Cefaz, atrás de não sei o quê. A gente fez o convênio funcionar, ele rodou durante um bom período lá dentro. E depois, assim, o governo, como tinha muitos... O banco é o banco de um dono só, né? Então, ele era muito... Assim, a mudança era muito rápida lá dentro. Então, o convênio do governo tinha muitas... eles recebiam muitas coisas no contra-cheque que o banco não considerava como uma verba fixa. Só que às vezes ele tinha margem lá no portal e o banco não considerava. E aí nisso a margem diminuía muito quando a gente tinha que vender. E aí na prática a gente, mesmo tendo uma taxa muito legal, às vezes a gente perdia para outros bancos. E aí não foi dando muito certo, né? Aí eles acabaram encerrando o convênio e depois de um ano e pouquinho eu acabei saindo do banco também. Exatamente. E aí foi mais ou menos em 2016 que a gente já falou assim, cara, o João não estava trabalhando, eu estava meio que trabalhando, meio assim também, e porque o meu projeto também estava encerrando, né, nesse plano, e aí o que aconteceu foi que a gente teve a ideia, falou assim, cara, por que a gente não começa, né, o João e mais um outro sócio também que trabalhava no mesmo escritório que a gente, falou, cara, por que a gente não começa alguma coisa desse jeito, né, um consignado, cara, a gente conhece consignado,
e a gente não inicia? Foi então que a gente começou em 2016, né, e trabalhando de casa, né, esse outro nosso sócio, ele tinha o cadastro já numa promotora, a gente começou trabalhando e tal, e aí em 2016 a gente montou, no final de, acho que foi no final de 2016 a gente montou nosso primeiro escritório. A gente começou em setembro, né, de casa, setembro, e aí em dezembro, comecinho de dezembro, a gente já tinha um estado muito legal, a gente montou nosso primeiro escritório. Foi bem... Era o nosso escritório, assim, a gente começou bem assim, tipo, eu lembro como ontem, né? Eu, Gabriel e ele, a gente ficou andando aqui no centro do Guarulhos procurando escritórios, né, salas, né? E a gente não conseguia, né? A gente ia na sala, em prédio comercial mesmo. E não dava certo, porque assim, tinha que ter já... Eles pediam seguro-fiança, pediam um monte de coisa e a gente não tinha aquilo, né? Nossa, óbvio. E aí eu lembro que eu fui pra casa nesse dia já meio cansada, e o Gabriel e o meu sócio, o meu sócio Eric, né, na época, ligaram pra mim, a gente achou um lugar muito legal. Não, e foi assim, né? Eu não enxergo muito bem de longe, né? Na verdade, eu uso lente, né? Aí ele falou assim, olha uma placa ali de alugas. Aí eu falei, não, você tá vendo? É ali, onde? Aí a gente encontrou, né? Conversamos lá com o rapaz lá. E era em cima era um sobreloja, era em cima de um restaurante, de uma lanchonete, restaurante. E aí, depois cheirão de comida, tudo aquilo. Passaram por tudo de computador engraxado, tudo isso vocês passaram. Aí a gente conversou com o rapaz lá, ele topou tal, aí falou, João, a gente conseguiu e tal. Só que aí a gente tinha que desmontar o escritório, porque o escritório tinha uma divisória lá, enfim, aí a gente teve que desmontar tudo lá, e a gente começou a trabalhar lá, compramos os móveis, compramos tudo no cartão da mãe do João, compramos móveis, depois a gente vai trabalhando, a gente paga, enfim. Graças já a Deus. produziam bem lá no Santander, lá no Safra, já eram referência, né? Era só meter cara mesmo, né? Exatamente. Mas foi isso que, tipo assim, deu um start pra gente, porque fala que a gente produz, cara, a gente sabe vender, a gente produz bem, por que a gente não fazer isso pra gente, entendeu? Então foi isso que a gente começou, meio que foi o start. Na verdade foi um pouquinho de insatisfação, porque, né, cara, tava no mercado, beleza, tava bem e tal. É que a gente, na função que a gente tinha naquela época, a gente conseguiria crescer, mas até determinados pontos, porque a gente enxergava que ali na frente, dali, a gente não conseguiria passar mais. Então, ia ficar estagnado. Então, chegou um ponto que, mesmo tendo todo o destaque, a gente continuar sempre se dedicando, que a gente sempre vestiu a mesma camisa, independente do lugar que a gente estivesse, a gente tinha aquela, poxa, eu não vou conseguir ir muito além, né? Então, a gente começou a ficar, de uma certa forma, insatisfeito. Poxa, a gente queria ter o desenvolvimento, queria crescer, e sabia fazer muito bem aquilo, só que, poxa, chegava num ponto que não ia passar, né? Falou, poxa, por que a gente achava que não gostava do que estava fazendo, mas na verdade a gente não gostava da forma com que era imposta para a gente fazer aquilo. Na verdade, eu acho que vocês... Até eu falei sobre esses dias atrás num story sobre matriz de decisão, e ela, por incrível que pareça, ela está na minha mesa agora também. E vocês estavam bem naquele ponto, né? Muito conhecimento técnico, muita performance, estava na hora de ser promovido, estava na hora de coisas novas, próximo degrau. E quando a empresa não promove isso, e isso fica um recado aí para todos os nossos colegas também correspondentes, né? Pô, se tu tem um baita de um profissional, com uma baita de uma performance, um baita de um conhecimento técnico, ou você promove, ou você chama ele para uma sociedade, insere ele num projeto novo, ou ele vai alçar novos voos, né? E eu sempre considero melhor um sócio extraordinário do que um colega de trabalho extraordinário, um concorrente extraordinário, né? Então é muito melhor. E vocês fizeram justamente isso. Vocês não se tornaram concorrentes do banco, né? Não viraram banco, mas foram lá e abriram uma operação para vocês. E com certeza as empresas que vocês estavam perderam 2 ótimos profissionais, né? Exatamente. E aí entrou num ponto muito legal, porque a gente sabia vender, apesar de a gente sabia vender, mas a gente não sabia gerir nada. Exato, era aí que eu ia chegar. E aí que aconteceu? Tipo, eu tenho a formação em gestão financeira. Então, eu vou deixar, tu contar o que aconteceu, eu vou deixar para a terceira pergunta, tá? Fala a tua graduação, a tua gestão. Pode falar aí, Gabi. Então bora para outra parte aí, então. Então, olha só, eles começaram a empreender, estavam juntos lá num projeto do Santander, o João depois foi pro Safra, o Gabi implementou muita coisa do cartão consignado do Olé, fizeram as suas trajetórias lindas. Só que nem tudo são flores, né, meninos? E a terceira pergunta para vocês, e aí vocês vão contar algo que é muito correlato a todos os empresários de sucesso, qual foi a maior frustração que vocês viveram dentro do empreendedorismo? Nossa. Primeira vez. Só fazendo uma ligação, tipo, eu fiz
pós-graduação em gestão empresarial e gestão financeira, normal, fiz, né, faculdade. Só que quando você aprende em faculdade, em escola, faculdade, de modo geral, você aprende o teórico, você não vive na prática, né? E quando você está na prática, no campo de batalha, né, nenhuma teoria sobrevive ao campo de batalha, né? Então, nesse momento, foi então que a gente entendeu que no final de 2000 e... Foi no mês de 2017, né? A gente teve um crescimento muito rápido, né? Começando só para a gente chegar nesse ponto que você perguntou. A gente conseguiu crescer muito rápido, né? A gente abriu o escritório em dezembro de 2016. Em março de 2017, a gente abriu uma loja dentro do supermercado grande aqui em Guarulhos também. Era uma loja, a gente entendia que o pessoal ia no mercado e ia comprar, ia fazer compras, mas de repente podia precisar do consignado ali também. E a gente montou uma loja lá. E deu um resultado bom assim no começo, mas depois não deu muito certo. E aí foi aí que a gente teve a nossa primeira vez que a gente sentiu que o aluguel era caríssimo lá, né? Para aquela época, né? Então a gente acabou quebrando literalmente, porque a gente sabia vender muito bem, só que a parte de gestão, administração, e a gente tinha funcionários também já abaixo de nós, então eram muitas coisas acontecendo e a gente não conseguiu ter controle sobre isso. Então o fluxo de caixa não existia, né? Então a gente literalmente acabou falindo mesmo. Quebrando. E vocês iniciaram em outubro, né, de 2016, isso? Setembro. Setembro de 2016, e vocês fecharam as portas ou quebraram quando em 2017? Em julho de 2017. Nem foi muito ano rápido. Depois. Nenhum ano depois. Sebrae aí tá com a estatística, ó. Certinho. Certinho, mas, né? Só que assim, foi muito, assim, isso pra mim mesmo, particularmente falando, foi uma fase muito, muito difícil. Por quê? A gente utilizava muito, na época a gente não tinha tanto crédito, né? Eu tinha lá um score muito bom, né? Porque eu tinha um histórico legal. E eu vi o meu score literalmente para baixo, né? Tinha o carro, tinha as coisas, tudo desandou, né? O cartão de crédito, a única coisa que a gente honrava muito bem era o cartão que estava no nome da minha mãe. E se não der certo, eu acho que era o nome dos outros. Exatamente. E aí, nisso, a gente... a sociedade não deu certo, né, Gabriel? A gente desmanchou a sociedade. Né, nós éramos em 3, então a gente encerrou a nossa sociedade. Foi então que depois a gente conseguiu falar assim, vamos encerrar, cada um vai para um canto e tal. E a gente literalmente falou assim, vamos fechar, vamos declarar falência e tudo mais. Só que aí chegou um ponto que, tipo, a gente falou assim, não, vamos desmanchar, né? Aí desmanchamos, enfim, a sociedade. Foi então que a gente falou assim, o João tava com um cartão lá, mais de 7 mil reais para pagar lá, e bem mais, tinha que pagar tudo dentro do mês. E aí a folha de funcionário, tinha tudo, né? Tinha tudo. Falei, João, vamos trabalhar, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, né? Nós dois, a gente junta aqui, vamos trabalhar, paga o cartão da sua mãe, tudo. Se der certo, beleza, a gente continua. Se não der certo, pelo menos a gente tentou pagar o cartão da sua mãe. Beleza, né? Porque ela também tinha emprestado dinheiro também. E lembrar de uma coisa legal para contar assim também, que na verdade assim, a gente tinha um contrato com o mercado, né? O supermercado. Boa! E esse contrato, ele tinha que ter um período de duração, acho que na época era 24 meses, né? Foi 24 meses. 24 meses, só que aí se você não pagasse, tinha aquele multa contratual. E aí nisso, assim, a gente tem que ir lá nessa reunião, a gente foi lá, conversou com o cara, e aí tipo assim, falou assim, não, cara, mas vocês ficaram 2 meses no supermercado, tipo assim, completa pelo menos 6 meses, porque aí vocês têm uma noção, tipo assim, 6 meses que estão dando certo. Eu falei, cara, a gente não vai ter dinheiro para poder pagar os próximos meses. Ficou quase 4 meses. A gente fez merda, meu. Tipo, né? Aí ele falou assim, tá bom, beleza. Aí, ele deixou assim, veio o gerente comercial dessa rede, né, veio conversar com a gente. Ele queria entender o porquê que não deu certo. Fez questão de vir, e aí a gente, enfim, ele conseguiu, graças a Deus deu certo, ele deixou a gente encerrar o contrato. A gente fez um monte de benfeitoria também na loja, a loja ficou show, né, a gente pegou a roupa crua, sabe? E aí ele viu como tava e etc, e ele conseguiu deixar, né? E aí a gente tinha aquele incentivo, né? Era como, sabe, o burro na carroça, né? Aí tinha uma cenoura na frente, né? Você corre pela cenoura ou porque ela tá atrás. E a gente tava correndo porque ela tava atrás dessa vez. E a gente correu muito pra gente conseguir chegar e se acertar, né? Exato. Aí, beleza, a gente conseguiu, trabalhou, porque era uma coisa que a gente sabia fazer muito bem, né? Que, tipo, era vender realmente o crédito consignado. A gente conhecia o produto. Claro, a gente vai fazer o que depois? Vai, sei lá, qual que é a próxima profissão? Então, assim, a gente realmente decidiu investir mesmo e falou assim, vamos trabalhar, vender. Vendemos, conseguimos, trabalhamos, né? Conseguimos arcar com todas as responsabilidades, graças a Deus. E aí foi, então, um momento em que a gente começou a ver que estava dando certo.
entendeu? A gente viu que estava dando certo. Foi então que a gente começou uma nova... de uma forma diferente, estudar mais, falou, poxa, a gente tem que aprender um pouco o quê? Como gerenciar, de repente, pessoas, como administrar melhor o fluxo de caixa. E aí a gente começou da mesma maneira que lá atrás, na pegada, vendendo bastante, só que com mais controle financeiro, diminuindo o custo. Mas assim, eu quero saber um pouquinho mais dessa história aí. Vocês começaram em 3 sócios, 2016, começaram em casa, pegaram outro escritório sobre loja, mudaram para o mercado, setembro de 2016. Tudo isso vocês fizeram muito rápido. Julho de 2017 quebraram de ficar com algumas dívidas e vocês tinham funcionários e tudo, certo? Sim. Como é que fizeram demissão, conseguiram honrar, foi muito difícil, parcelaram, enfim. Conta aí para quem talvez está passando por isso, dá uma luz para a galera, porque o que eu recebo de pergunta disso vocês não fazem ideia. Não foi fácil, foi um período muito difícil, né? Na verdade, a gente abriu a loja, mas tinha um escritório também. Então, tinham funcionários na loja e tinham funcionários no escritório. A gente foi com 2. Então, tipo assim, tava dando muito bem, muito certo. Só que o nosso outro sócio, ele tinha uma pegada muito mais à frente. Não, vamos continuar investindo. E foi nesse crescimento meio que desenfreado, a gente, como ele puxava mais o comercial, e eu controlava o operacional, administrativo e o Gabriel financeiro. O Gabriel sentia, ele ficava sempre falando, olha, não vai dar certo, não vai fechar. Não tá fechando. A conta não tá fechando. Porque assim, na época a gente trabalhava, né? E a gente mesmo, os donos, não ganhavam. Tudo era pra empresa. A gente teve um mês que a gente não ganhou nada. Gente, normal, né, gente? A gente é empresário. A gente é empresário, não é rico, né? Exatamente, né? Aí era isso que a gente pensava também lá. Só que aí era isso, era um sinal de que as coisas não iriam ficar bem lá na frente. Né? Teve um dia que eu surtei, um mês lá que eu surtei, eu falei, não, cara, eu tenho que receber, eu tenho um aluguel, eu falei, eu tenho que receber, vamos colocar os nossos custos dentro do custo da empresa também e tal. Pelo menos o Prolabore, né? Exato, e aí que seja milão, né, meninos? Que seja milão, mas que seja. E aí o outro sócio falou assim pra mim, tipo, não, mas a gente começa a receber, tipo, a gente começa a ter lucro depois de 1 ano. Eu falei, e o que eu faço? Mas lucro é diferente de salário. Aí eu falei, como é que eu converso lá com os donos lá do escritório e tudo mais? Do escritório não, da casa. Mas enfim, aí... Galera, tive que voltar aqui de novo, deu problemas técnicos, mas vamos continuar contando a história dos meninos. Então, meninos, vocês estavam nesse impasse e teve um dia que o Gabriel pirou, né? Tipo, ok, estamos aí, somos empresários, mas a gente tem que receber salário também, né? Lucro é diferente de salário, né, Gabi? Isso aí, foi então que eu falei, cara, a gente coloca nossos custos, pelo menos um salário básico lá, pra gente poder receber alguma coisinha, R$1.000 lá, pra gente poder receber alguma coisinha, porque a gente tem nossos custos pessoais, querendo ou não. O João, eu lembro que nessa época o João também faltava pouca parcela para poder quitar o carro, ficou atrasado. O cara volta o carro. O cara volta 2, 3 parcelas para poder acabar, acho que era isso, mais ou menos. Aí, beleza, então, aí foi então que a gente decidiu, né, tipo, a gente começou a fazer as contas e tal, e aí viu que realmente não ia bater, não ia fechar. Isso foi surtei aí lá pelo finalzinho lá do mês de... Acho que foi no finalzinho do mês, né? Foi para maio, na verdade, aconteceu isso, né? Maio, e aí quando foi até julho, a gente já tinha iniciado o contrato com o mercado, a gente vendeu os móveis, né? Com a pergunta que você tinha feito, se a gente conseguiu honrar tudo, a gente conseguiu, né? A gente continuou vendendo, a gente vendeu os móveis, vendeu o computador, pagou, a primeira coisa era os funcionários, né? Porque a gente entendia que eles não tinham culpa sobre nosso erro, né? Exato. Então a gente honrou tudo direito, pagou todo mundo, e ficamos zerados aqui, com menos alguma coisa ainda nas contas para acertar, e aí a gente continuou trabalhando, né? Porque não dava nem pra gente dar o luxo de procurar emprego. Porque a gente ia conseguir continuar recebendo muito pouco, e a gente tem que trabalhar quase 1 ano para poder pagar tudo que a gente tinha de débito ali, né? Porque assim, chega um momento, principalmente quando você chegar numa fase como essa, cara, não deu certo, o que eu vou fazer da minha vida, né? Tipo, voltar pro mercado de trabalho, só que, cara, o que eu ganhei, tipo assim, não vou ganhar o suficiente para poder pagar minhas contas. Exato. Entendeu? Isso que eu falo por questão dos débitos que a gente tinha do cartão, enfim, das contas pessoais que também se acumularam, né? E aí eu falei assim, cara, a gente vai ter que continuar. Então foi a gente deu o start aí de poder continuar, nem que seja só para pagar as contas do cartão da mãe do João e tal, e a gente teve que tocar o barco para E acertar as contas pessoais que a gente tinha, né? O carro de entrada, o Gabriel aluguel, enfim. A gente... E baixaram a cabeça e foram trabalhar. Fomos trabalhar, não tem outra opção, cara, a gente tem que fazer dar certo, tem que dar certo. Aí a gente trabalhou,
Uhum. E nesse momento, vocês ficaram só vocês dois, daí, né, a sociedade não aconteceu, ficaram só vocês dois. E vocês passaram a trabalhar da onde? De casa, do escritório antigo, da onde? A gente, no primeiro escritório que a gente teve, que é esse sobre uma loja, né, a gente fechado o mercado, voltou para o escritório, só que a gente também não tinha condições de pagar lá. E aí tinha um vizinho, né, que era advogado e que era muito gente boa, né, o Marcos, né? Uhum. E aí ele conhecia a gente, né, viu o que estava acontecendo também. Conhecia o nosso trabalho. E aí teve uma situação que estava na outra sociedade, que ele percebeu que o outro sócio estava fazendo algumas coisas que não estavam certas, né? Tinha conversado com ele e tal, e aí ele já passou por aquilo que a gente estava passando, né? Verdade, a gente tinha passado pela mesma coisa. Pelo mesmo problema semelhante, né? E aí ele falou, cara, vem pra cá, a gente divide o aluguel aqui e tal. Foi super, super parceiro. É porque por ele ser advogado, ele quase não ficava no escritório. Então, pra gente era muito bom, porque a gente tinha vendido todos os nossos móveis e a gente dividiu os nossos... É como se fosse um coworking, né? Só que a gente só tinha nosso computador, né? Só tinha nosso computador e a gente ajudava a pagar o aluguel e as contas, internet. Pra ele tava bom também. Né? Pra ele tava bom, porque tinha alguém sempre do escritório. Para ele, quando chegasse o cliente dele, a gente dava uma ajudada lá. Help. E a gente ficava usando logo o escritório. Então, a gente ficou por um tempo aí, ficou mais ou menos um ano, mais ou menos. Um ano e pouco. Depois a gente mudou até de aí local. Ele precisou mudar para um outro prédio, né? Porque ele também começou a crescer, a gente também começou a ter um resultado legal. E falou assim, vamos mudar para o prédio tal. Era um outro prédio mais, um padrãozinho melhor. Uhum. Falei, cara, vamos junto. Vamos junto. A história era maior, a gente até dividiu o espaço, aí tinha a parte dele, né, e tinha o nosso também. A história era muito maior. Então a gente conseguia fazer as duas funções ali, né? Exato. Gente, exemplo lindo de humildade e colaboração, networking, né? Cara, a gente não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Em algum momento a gente precisa ser ajudado ou ajudar, né? Sim. Isso. E aí a gente viu que realmente nesse outro escritório ele já entrou com uma outra cidade, com uma sociedade, com uma outra pessoa, tal. E a gente viu que a gente já estava num ponto onde a gente estava atrapalhando e a gente precisava crescer, entendeu? Então a gente falou assim, cara, vamos começar a procurar um escritório só para nós. Foi onde a gente começou a pesquisar, tal, começamos a ir nas imobiliárias. A gente já estava melhorzinho, já estava com as condições melhores. E foi então que a gente começou a procurar. Foi então que a gente encontrou um prédio que é muito bem localizado aqui em Guarulhos, né? E aí, só que esse prédio estava cru. Nem tinha piso. Nada, nem... Enfim, nada. Tava no grosso total. Tava no grosso total. Ninguém nunca tinha entrado nesse prédio, nessa sala. Aí a gente falou assim, é aqui que a gente vai ficar. A gente estava procurando muito uma questão que a gente estava na época, a gente participou de uma imersão, né, desenvolvimento pessoal, bem em março de 2019, que foi um programa chamado Protagon, né, do Wendel Carvalho, e a gente estava com a mente assim, voando. E aí a gente... A gente participou dessa imersão, voltou e conversou com o Marcos e falou, cara, vamos procurar. E a gente estava com a questão de energia, né? E eles tinham uma história de advocacia, então a gente ficava muito cliente vindo lá, tinha problemas, sabe? Então as coisas não fluíam, a gente se sentia meio preso nisso. Então por isso que a gente queria também sair e ter o nosso escritório. Sim. E até, só desculpa de cortar, Bel, uma coisa bem legal, assim, que acontecia que, assim, a gente guardava o tal no estacionamento e fica aqui próximo, né? E a gente sempre via esse prédio, mas, cara, parecia um negócio muito longe. Desde a época que a gente estava no escritório, porque é um padrão, assim, muito bom. E a gente, cara, vamos naquele prédio lá? Vamos, cara, a gente merece sim, a gente consegue sim. A gente trabalha tanto, por que não? Vamos lá. Ou pelo menos olhar para quando pode, né? Exato. Aí a gente mas deixar no mapa mental ali. E aí a gente viu, chegamos, falamos com a imobiliária, negado. A primeira vez não deu certo, a primeira sala não deu certo. E era uma sala que já tinha estrutura e tudo. Era uma sala que tinha, antes, a gente era uma sala que já tinha estrutura, estava bonitinha, tal, tava as divisórias, era uma outra agência de mídia que estava aqui, estava nessa sala. A gente foi lá na imobiliária, negaram a nossa ficha. Eu falei, putz, que droga, né? Aí, falei, cara, vamos tentar de novo. Aí eu vim aqui, conversei com o pessoal, aí ele falou, tem conversa com esse cara da imobiliária aqui e tal. Tem outra sala aqui. Conversamos com o cara, ele falou, tem que mandar, vocês mandam aí a proposta, manda a documentação, a gente manda para análise. E aí, conversa com ele lá, e aí eles aprovaram pra gente. A sala tava totalmente no grosso, assim, tava no grosso. A gente desenhou tudo aqui. Falou, cara, a gente vai criar ela assim, assim, assado, fez o desenho lá, né? Fez desenho, pende lá, desenhamos tudo, e ele falou assim, a gente quer desse jeito. Por quê? É uma energia limpa, uma energia nova, a gente queria muito que tivesse realmente a nossa energia aqui.
E a gente... Foi então que a gente começou... E tinha a questão de vista também. Na outra, era pra não dar certo aquela outra mesmo. Porque, assim, a outra tinha uma vista muito ruim, que a gente não queria. Era frente pra avenida e tal. E aí falou, cara, quando a gente chegou aqui, falou, cara, vai ser aqui. Vai dar certo essa ficha aí. Eu não esqueço uma foto que tu me mandou, João, da vista do escritório. Ah, sim. Muito show. Que vista linda! Eu vou até botar na tela essa foto depois pro pessoal ver. Que vista mais linda do escritório de vocês. E eu acho que, quando a gente está estressado e tal, olhar para a vista... Isso é uma das coisas que me angustia hoje. O escritório aqui é de chão, assim, e eu não vejo a hora da gente ir para um escritório de... A gente não recebe pessoas e mesmo assim o escritório é térreo, né? E eu não vejo a hora de nós ir para um escritório com vista, porque eu acho que é outra coisa. E abastece. Então... E aí a gente veio para cá, né? Deu tudo certo, estruturamos todo o escritório, já tem pessoas que trabalham conosco, né? A gente trabalha muito focado aqui no digital, né? Desde aquela época a gente estava entendendo que era uma tendência e a gente não passou a não fazer tanta captação para trazer clientes, né? A gente passou a captar clientes mais pela internet, principalmente. Exato. A gente começou lá até antes da sociedade, antes de fazer a sociedade, a gente tinha até um aplicativo já na empresa, então a gente já estava captando já então clientes já pela internet. Então a gente já fazia aquele básico, né, o feijão com arroz lá. E aí depois a gente falou assim, vamos começar a estudar, vamos estruturar isso aí. Foi um ponto muito interessante para a gente também, foi em 2018, foi em 2018 que teve negócio lá da prefeitura, foi onde a gente falou assim, vamos fazer um anúncio aqui na prefeitura, sem saber nada. Começamos a fazer o anúncio, e aí nesse anúncio a gente teve uma baita de um resultado. Foi então, falou assim, cara, é oportunidade. Anúncio vocês dizem por Face Ads, meninos? Na época foi no Google que a gente fez. Foi no Google. Naquela época a gente percebia um padrão, assim, a gente entendia que a internet era um grande forte, né? Só que, como a gente vende serviço, a gente começou a estudar mais, né? A gente fazia nas redes sociais e tal, não dava tanto resultado assim. E aí a gente, estudando um pouquinho mais, a gente percebeu que serviço, poxa, a pessoa procura serviço no Google, né? E aí, na época, foi quando lançou o cartão da prefeitura, né? E aí a gente começou a anunciar no Google e, o retorno, tipo, sabe a poupança? Era infinitas vezes mais. A gente colocou Era tipo Bitcoin. Colocou um pouco de investimento, deu um retorno do mundo. Falou, nossa, cara, é um negócio certo, a gente tem que aprender mais sobre isso. Tem que aprender mais. Foi interessante, porque a gente gastou muito pouco nisso, e aí a gente começou... só que gastou pouco, teve um retorno bom, só que a gente depois, assim, hoje a gente parando para analisar, a gente falou, cara, a gente gastou, tipo, foi muito caro o lead, foi, tipo, tudo muito caro, entendeu? Porque a gente não sabia trabalhar, enfim. Claro. E aí hoje a gente... Depois a gente errou um monte de vezes. Vocês dominam muito isso, né? E eu costumo dizer que o João, ele é o mestre da segmentação, né? Porque eu fiquei apavorada com alguns anúncios que o João fez, assim, com a segmentação e com a assertividade. Eu fiquei assim, nossa, o João manja pra caramba, né? E daí... a gente errou muito já, viu, Jé? A gente errou bastante, né? A gente perdeu muito dinheiro, mas foi só investindo em curso de desenvolvimento que a gente conseguiu realmente aprender mais, né? Tem que fazer curso, tem que se desenvolver, né, meninos? E tem que testar, tem que errar, tem que estar disposto a pagar o preço do erro, né? Um médico, por que um médico muitas vezes é tão valorizado? Cara, custa caro, ele tem anos de estudo, né, dinheiro em tudo, tempo, dinheiro, tudo. A mesma coisa é a gente, para ficar bom em anúncio, tem que testar, para ficar bom em marketing, tem que testar, tem que errar, tem que pagar o custo, né? O preço do sucesso depois, né, de dar certo. E me diz uma coisa, hoje vocês têm uma operação que vocês captam 100% pela internet, vocês ainda fazem telemarketing, como é que é a operação de vocês? Ela é mais híbrida, né? Aqui a gente não tem, a gente tinha vendedores, né? Só que aí a gente só temos hoje parceiros que trabalham home office, né? Então os parceiros hoje fazem o telemarketing ativo, a gente trabalha com robô de ligações também, a gente faz captação pela internet, então é um pouco híbrido. Então, e aí a gente une estratégias, né? Une estratégias. Hoje, tipo assim, de que vem da gente mesmo, cliente que fala assim, esse contrato a gente não divide comissionamento por conta que ele veio realmente do nosso. Nosso mesmo é mesmo captação digital mesmo. E a gente não tem alguém que faça, tipo, telemarketing ativo aqui, enfim. A gente faz aquele mesmo digital mesmo. Então, só digital, né? Eu sou suspeita em falar, né? O meu modelo de negócio eu adoro. Acho muito legal. Você é exemplo excelente que funciona muito bem, né? É um grande exemplo. Funciona muito bem. Tem gente que tem esse receio, né? A gente fez uma live recente sobre isso também. Tem muito respondente que ainda tem receio, né? Acha que sempre vai funcionar de forma tradicional, mas é bom começar a colocar o pezinho
do lado também para poder saber como funciona e ir caminhando até quando tiver acontecer um momento que mudou tudo, você já está preparado. É pôr o pezinho na água. E assim, é muito legal de falar sobre a questão do marketing para as pessoas, do marketing digital, essa captação que vem só do digital, para as pessoas entenderem também que ele não funciona sem gestão, né, meninos? Porque a gente sabe que hoje a gente não escolhe rentabilidade, no marketing digital o cliente vem, a gente faz estratégia, pode segmentar e tal, pode qualificar esse cliente o máximo possível, mas ele vem e muitas vezes a gente não consegue trabalhar a mesma rentabilidade de um perfil X, de um mailing Y, né, de um telemarketing ativo aqui, né? Então, se não tiver gestão, ele não vai funcionar, né? Então, tem que ter tudo isso. O único problema, o único ponto é que, tipo assim, no telemarketing ativo, a maior dificuldade é realmente encontrar a pessoa, entendeu? Já no marketing, no modo geral, a pessoa já vai vir com todas as informações. Então, você já vai falar, tipo assim, você não vai perder tempo, falar assim, cara, será que esse cliente é o cliente? Tipo, cara, ele colocou os dados dele lá para poder falar com você. Exatamente. Eu acho que, nossa, é o futuro, né? Eu não me vejo fazendo de outra forma. E hoje eu digo assim, que o que a gente aprendeu de marketing digital e o que a gente faz serve para qualquer negócio, né, meninos? O que a gente resolver startar dentro da nossa empresa para vender dentro do nosso nicho, a gente pode vender através do marketing digital porque vende, porque a gente já sabe fazer o anúncio, já sabe fazer a pessoa ter interesse no nosso produto. Então, qualquer produto a gente consegue vender. Quero pedir para vocês agora qual é o maior sonho que vocês já realizaram até aqui, dentro do empreendedorismo, dentro da vida de vocês. Pode ser vida pessoal, pode ser vida profissional, mas o maior sonho que vocês realizaram até aqui. Não precisam contar o sonho futuro. Quero saber o maior sonho realizado até aqui. Começar? Bom, eu comecei, para mim, tipo, foi muito bom, assim, que, tipo, me proporcionou, né, eu casei ano passado, na verdade, vou fazer um ano agora, em 30 de janeiro, fazer um ano de casado. Para mim é uma coisa que a gente queria muito, só que lá atrás a gente sempre tinha aquela coisa, né, tipo, vou gastar dinheiro com o casamento, gastar dinheiro. Para mim foi um sonho, tipo, também, veio da minha mulher e tal. E comprar um carro também, que era uma coisa que eu queria muito. Para cara, primeiro carro, eu comprei depois, logo, passei um bom tempo da minha vida sem carro. A minha vida praticamente, como eu vivi sem carro, quando eu tive o primeiro carro, eu falei, caramba, que loucura. Nossa, então, tipo, para mim foi uma conquista para mim. Que legal, que massa. E você, pra João? Mim foi, para mim, assim, teve várias coisas, né? Pequenos episódios que aconteceram que era, tipo, eu sempre fui muito assim, tem uma meta tal. Aí eu colocava lá no mural lá, e aí eu ia atrás daquela meta, né? Eu tinha muita vontade, eu sempre gostei muito de viajar, mas sempre viajava muito pro Rio Grande do Norte, às vezes pro Rio, né? E aí eu tinha muita vontade de sair do país, só que parecia uma coisa muito, muito longe. Tipo, na minha cabeça, né, da humildade, lá do Rio Grande do Norte, do interior, e parecia ser uma coisa, tipo, inatingível, sabe? E eu só viajava esses dois lugares e tal. E eu consegui em 2018, né? Eu viajei lá, fui para conhecer vários países, né? Eu fui para Irlanda, aí eu conheci a França, aí eu fui para Roma também, lá na Itália, fui para Barcelona. Então, tipo, foi tipo uma das maiores realizações, assim, para mim, primeiramente falando, porque foi uma crença que eu desrompi totalmente. Falei, cara, eu posso ir para onde eu quiser, tudo depende só de mim, né? Foi aí que eu passei a entender, falei, cara, eu não preciso de uma vida limitada, eu consigo ter o que eu quiser, só depende do meu trabalho e do meu empenho. Então, isso para mim foi um grande sonho, né? E no ano passado também, minha mãe tinha uns terrenos no Rio Grande do Norte que há muitos anos ela queria construir, só que também não dava. E aí eu consegui ajudar ela também na construção, né, desse terreno. A gente colocou montou uns quiosquezinhos lá no terreno, ela alugou. Então, assim, ela vai até, né, logo menos aí lá, ver como ficou tudo, né? Porque quando a gente foi, estava quase pronto, mas faltava detalhes ainda. E agora está pronto mesmo, né? Já alugou alguns, ela vai para lá logo mesmo. Então, assim, para mim, eu estou feliz, né? E eu sei que tem muito mais ainda por vir, né? É só o começo. Que lindo. Nossa, meninos, isso é muito legal. É mostrar que realmente não importa a origem da gente, através do empreendedorismo a gente consegue realizar o sonho que for. E eu tenho certeza que vocês têm muito mais outros sonhos e vão realizar muitos mais ainda, né? Amém. Só que é muito legal ver os sonhos que vocês já realizaram. Eu sempre gosto de mostrar para as pessoas que é possível realizar, sim. Eu quero saber de vocês aí, como que vocês enxergam o futuro do mercado? Deem para nós aí uma ideia de como vocês enxergam o futuro do mercado, meninos, para deixar uma ponta de esperança aí para o nosso pessoal, para o pessoal que está nos assistindo.
Sim, a gente entende que por muitos anos, né, tiveram muitos correspondentes, né? No ano passado a gente viu muita coisa acontecer no mercado no finalzinho do ano, e a gente sabe que cada vez mais tende a ficar só os bons, né? Então a gente enxerga que quem vai ficar no mercado de consignado são aqueles que são exatamente mais profissionais, né? Quem trabalha com mais ética, quem busca se desenvolver, né? Criar novas formas de captação de clientes, se abrir para isso. E as pessoas que fazem isso com mais maestria, essas são as pessoas que vão ficar no mercado, né? Então vai ser necessário profissionais com muita ética. É bom que o nosso cliente em si, o nosso mercado vai deixar de ser mal visto, né? Como passou por muitos anos, né? Então, os clientes hoje já enxergam isso, é muito legal esse programa que está fazendo, para eles saberem, né, que por trás de quem está ligando ali tem um ser humano também, tem uma família. Então, vai rolar uma identidade, eles vão conseguir se abrir um pouco mais para o nosso canal de comunicação. Então, a gente enxerga que o cenário vai ser muito bom e que realmente vão ficar aqueles que trabalham com mais profissionalismo. Exatamente. O nosso mercado ele é muito dinâmico, né? Então, ele sofre muitas mudanças juntamente com um modo geral. E uma das coisas que, de 2 anos para cá que aconteceu, né, foi essa potencialização no digital, né? Então, bancos já começaram a se mobilizar no digital, até mesmo eles mesmos fazer oferta, né, de crédito no modo geral. E isso, assim, é tendência. Então, quem está no digital, a probabilidade de se manter ativo é positivo no futuro, no longo prazo, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu, tipo assim, prefiro continuar, o telemarketing ativo está funcionando, continua dando resultado. Beleza, continua. Mas o digital vai ser a tendência, né? Já tem aquele negócio, o Não Me Perturbe lá, que pode, tipo, boicotar, né, digamos assim, muitos correspondentes que fazem telemarketing ativo. Então, o marketing digital LGPD. É o que vai trazer LGPD. E na LGPD é legal que você consegue trabalhar isso, entendeu? Vai dificultar a captação? Não, depende, entendeu? Porque às vezes o cliente está vindo atrás, ele quer contratar. É um jogo contrário, né? Não, e é o lance do aceite, né? A gente sempre coloca lá o botãozinho de aceito, os termos, tudo. Então, a partir do momento que o cliente dá o aceite e a ciência, né, não para compartilhamento e tal, a de marketing digital aí para a questão da LGPD facilita, né, ajuda a ser mais transparente. Sim, ajuda. Né? Exatamente. Então, a gente enxerga realmente que tem um cenário muito bom, só que é um momento de inovar, né, de buscar se desenvolver e estudar, né, o mercado, as mudanças que estão acontecendo e buscar nessas dificuldades que aparecem, aparentemente são dificuldades, mas na verdade são oportunidades que a gente tem que começar a olhar e implementar isso no nosso negócio. Falar, poxa, como é que eu posso melhorar isso se essa porta fechou? E aí você busca alternativas, né? Todo empreendedor é muito bom nisso. Só que talvez muitos são muito fechados ainda, né? Infelizmente, acaba não sobrevivendo por muito tempo. Então tem que ser aberto à mudança, né? E se desenvolver sempre. É isso que as pessoas buscam. Eu fico muito feliz de ter projetos e empresas como vocês, como Aprenda Consignados, porque vocês trazem muito isso para o mercado, né? Meninos, vocês mostram para as pessoas outras alternativas. Eu acho linda a história de vocês, porque vocês vieram de um momento de frustração, vocês tiveram os erros, as falhas e superaram. Como? Com gestão e com colaboração, né? Vocês entenderam que tem que aprender, que tem que melhorar, que tem que ser profissional. E eu acho que esse exemplo, assim, 100% do nosso mercado pode replicar e pode se espelhar, pode modelar vocês. Por que só modelar aquelas pessoas, né? Os milionários, o cara grandão lá, por que não modelar pessoas do nosso mercado que têm trajetórias tão bonitas como a de vocês? E, para fechar, a nossa última pergunta. Qual a grande missão de vida de cada um de vocês? Que eu tenho certeza que vocês têm uma missão. Acho que é a consistência, né, que a gente teve, o aprendizado que a gente viveu durante toda essa trajetória, essa jornada. Uma coisa que a gente sabe, a gente nunca mais vai falir por falta de gestão, entendeu? Porque, assim, quando você cai num erro, a probabilidade, principalmente um erro que foi muito crucial para a gente, você tende a não cair mais nele, entendeu? Então, assim, isso foi um ponto foi uma lição de vida, toda essa trajetória para a gente foi uma lição de vida, e a consistência de manter sempre ativo, sempre em constante aprendizado, fez com que a gente mantivesse isso, entendeu? Então, falou, cara, olha, essa ideia é boa, tal. Então, assim, essa constância de aprendizado e a constância
manter, né, a empresa sempre ativa, foi o que foi a maior lição de vida que a gente teve. Para mim, assim, o meu maior propósito claro, o aprendizado que a gente teve, assim, foi surreal, né? Foi necessário para ser quem a gente é hoje, né? E foi uma grande lição. Para mim, começou lá em 2018, a gente começou a aprender em 2018, depois que tudo começou a dar muito certo, gerentes comerciais de promotoras começaram a pedir para a gente dar norte para algumas pessoas, porque a gente seguia como promotor e eles viram o que aconteceu com a gente, e depois viram de novo a gente voltar e falaram, cara, tem padrão. Aí pessoas que estavam começando começaram a nos procurar, né, por intermédio desses gerentes. E a gente começou a replicar e foi dando certo para muita gente. E a gente falou, cara, que legal, né? Foi bem na época que a gente passou por esse desenvolvimento pessoal também. E ele falou, cara, vamos ensinar mais correspondentes? E aí a gente já sabia que o digital era uma possibilidade, e aí a gente fundou a Aprenda, né? E passou a ser um propósito para nós. Hoje, tudo que a gente faz no nosso escritório que funciona, a gente replica através do Aprenda. Então, para a gente tornou um propósito, né? Ajudar outras pessoas a superarem aquilo que a gente passou, terem melhores resultados em suas vidas, né? Que é um mercado, assim, todo mundo ganha, né? A gente consegue replicar conhecimento, as pessoas conseguem contratar mais pessoas, conseguem ajudar outras pessoas que são os clientes nas outras pontas. Então, assim, virou como se fosse o nosso projeto de vida, né? Em paralelo também os sonhos pessoais que acompanham, né? Nossa, que legal. E foi um negócio, e esse propósito começou de forma inconsciente lá atrás, porque lá atrás a gente sempre ensinava as pessoas. Quando entrava um colaborador novo, a gente falava que era o carrapato, né? Ficava do lado para poder aprender. Então ele passava o dia sempre com a gente e a gente, enfim. E assim, depois, com o passar do tempo, a gente viu que a gente conseguia ensinar, as pessoas conseguiam ter resultado e tal. E foi meio que foi esse propósito de. Bah, que lindo, meninos. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês. E vocês têm também um propósito de vida muito, muito, muito bonito. Eu agradeço de coração, quero que vocês deixem aí as palavras finais de vocês para o pessoal. Bom, obrigado, Jéssica, primeiramente pelo privilégio, é uma honra para a gente estar contando um pouco da história, e é bom reviver um pouquinho, porque na correria, às vezes a gente não pensa, né? Muitas coisas que a gente passou, e você fazer a gente voltar assim, um pouco no túnel do tempo ali, recapitular algumas coisas, faz a gente se sentir mais forte hoje. Então, muito obrigado, é um privilégio para a gente, e para quem está nessa jornada de empreendendo, trabalhando na venda com consignado, a gente só tem a falar assim, se desenvolva, né? Busque aprendizado, né? Se está numa fase difícil, né? O começo de ano todo mundo meio incerto, mas o que a gente tem que passar é assim, nunca desista dos seus sonhos, lembre-se deles sempre, né? Coloque as suas metas ali, coloque micrometas, né? Onde você quer chegar, e não desista, porque as grandes oportunidades estão do outro lado do medo, né? Então, às vezes, a gente tem que se jogar de uma vez, né? Pular ali de paraquedas, porque a sensação é incrível, né? E a vida é uma jornada, né? Então, a gente passa por ela muito rápido, né? Então, tudo que a gente pensa, não vou fazer porque eu acho que não dá certo, faça, né? Você só vai saber tentando. Então, é isso que eu tenho para falar. E uma coisa também é a questão de disciplina. Acho que a maior dificuldade das pessoas hoje é disciplina. Quando vê alguma dificuldade, quando vê alguma coisa, fala assim, puxa, não dá, não vou desistir, vou parar. E acho que a disciplina é o que faz a pessoa manter a consistência, a constância em tudo que ela está fazendo. Né? Então, é a rotina dos hábitos. E é isso. É um prazer enorme estar aqui com você e estar passando esse conhecimento aí, essa nossa trajetória de vida aí. Eu só tenho gratidão por agradecer vocês terem se disponibilizado e terem sido tão generosos de contar a história de vocês da forma como vocês contaram. Isso é um traço de generosidade incrível, meninos. Gabriel, tu falou coisas que eu acho imprescindível: disciplina, constância. João, tudo que tu nos passou aqui, esse teu desejo de ajudar, de melhorar, de trazer isso é intrínseco teu, é um propósito muito. Vocês me fizeram sair daqui 1000% melhor hoje. Eu aprendi muito com vocês e tenho certeza que mais e mais pessoas aprenderão também assistindo vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigado, mesmo. Muito. Gente, esse foi o nosso Qual a Sua História de hoje, com o João Harnieri e o Gabriel Inagaki, e eu garanto que foi uma aula para todo mundo. Assista, reassista, mande para mais pessoas e lembre que o que você está passando tem pessoas como você que já viveram situações igual e transportaram isso. Então aproveitem essa aula que os meninos deram aqui e usem eles como incentivo e como motivação. Desde já,
Um beijão, até o próximo Qual a Sua História, e nos vemos ainda durante essa semana com mais histórias legais de correspondentes incríveis do nosso mercado.